Coceiro, meu nome é Raj Kael, que é o meu avô. E então, eu, quando assumi, vendo aquele patrimônio largado, abandonado, como estava no coração da Fortaleza, que é uma mola propulsora da nossa querida cidade de Barretos, foi uma das prioridades. E como o doutor Emanuel, ele aceitou, concordou com essa nossa indicação, eu gostaria de fazer esse agradecimento a público, pelo que ele concordou com a nossa intenção, com o nosso pedido, com o nosso projeto, e colocou toda a capacidade da Secretaria de Planejamento, dirigida pelo doutor José Carlos de Lima Bueno, da Secretaria de Obras, do doutor Edson Marcondes de Souza, e o projeto caminhou e será inaugurado agora, sábado, vereador Mandioquinha. Viu, Cláudio? Sábado, dia 28, véspera de São Pedro, a partir das 18 horas, a Estação Cultura Placidino Alves Gonçalves, nome dado pelo vereador João Minaré, aquele espaço, será inaugurado sábado, a partir das 18 horas, com uma série de eventos artísticos, culturais. Eu tenho a impressão que a pessoa, o cidadão que comparecer lá, vai gostar muito do que vai ver e do espetáculo apresentado. É uma recuperação de um patrimônio importantíssimo da cidade. Aquele local será um complexo de atividade cultural, artística, culinária e de artesanatos. Nos 2 vagões, um será de lanchonete, onde nós teremos uma lanchonete fina para atender todos os barretenses e os turistas que com certeza irão procurar esse local, porque vai ficar muito bonito e muito agradável. E também o outro vagão, onde será feito um palco, um local para venda de artesanatos, para que os nossos artistas plásticos possam comercializar os seus produtos. E Barretos, graças a Deus e felizmente, conta com artistas de grande capacidade, e os nossos objetos, dos nossos artesãos, dos nossos artistas plásticos, são muito procurados e muito elogiados pelos paulistas e pelos brasileiros de um modo geral. Isto nos deixa muito contentes e eu espero que a população prestigie. E só para terminar, en passant, vereador Existo, como foi comentado, eu gostaria de dizer ao vereador Paulo Correia que esse projeto da queimada eu acho de fundamental importância, tanto que, quando eu fui presidente, nós também fizemos um debate público a esse respeito. Tivemos, naquela ocasião, a presença do promotor, que atualmente Ribeirão, sob o nome Goulart, eu esqueci, o Marcelo Goulart, e onde a colocação dele da necessidade de uma lei estadual é que a fuligem que atinge de uma maneira assustadora a cidade de Barretos, a maioria dessa fuligem não é de queimada no município de Barretos. A maioria é de queimada nos municípios vizinhos, Colômbia, Guaíra, Jaborandi, Colina. Então, a necessidade, realmente, isso eu gostaria até de estar ao seu lado nisso daí, de visitarmos as câmaras dessas cidades. Não adianta receber a cópia, nós temos que ir, porque se nós não fizermos um trabalho com a vizinhança e só Barretos parar, as fuligens continuarão atormentando a cidade da mesma maneira. Gostaria, inclusive, de ir junto com Vossa Excelência, se assim entender. Obrigado. Não havendo mais, o vereador Kiko Miziara se inscreveu como líder. Vai falar como líder da bancada do PV. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos aqui presentes, cidadãos em seus domicílios. Senhor presidente, eu não gostaria de estar aqui na tribuna para falar sobre o que eu vou falar, mas é uma questão de tentar resgatar uma coisa que hoje está em muito desuso
mas muito desuso mesmo, chamado verdade. E quando a verdade tem que ser dita, ela tem que ser dita, doa em quem doer, incomode a quem incomodar, e ela não pode deixar de ser sequer arranhada por qualquer forma que seja de distorção dos fatos e da realidade. E eu quero deixar aqui bastante claro, senhor presidente e senhores vereadores, que não tem e não há, e isso eu já fiz por um bom período análise, de saber que haja qualquer ponta de mágoa ou qualquer ponta de incômodo ou de revolta nos fatos originais que redundaram naquilo que eu vou falar agora, que foram os fatos terminais. No começo do mandato do senhor prefeito atual, ele me convocou no seu gabinete, junto com a minha mulher, e fez uma indicação do nome dela, que já havia trabalhado como funcionária da Secretaria Municipal de Saúde, no mandato anterior, e disse a ela que estava convocando-a pelos seus próprios valores. E disse, claro e bom som, que a sua indicação não tinha absolutamente nada a ver com a minha atuação aqui na Câmara. E eu disse a ele, na época, que não tinha mesmo. Porque se ele achasse que a indicação dela iria colocar qualquer forma de canga em mim, ou determinar as minhas atitudes e posturas aqui na casa, que ele fizesse o favor de não me indicá-la. Ela foi indicada e trabalhou, e acredito que tenha trabalhado dentro das expectativas, porque ela recebeu elogios do senhor secretário municipal de saúde e do próprio prefeito municipal. No entanto, a minha atitude aqui na Câmara, evidentemente, acabou por incomodá-lo. Seja de uma forma direta ou de uma forma indireta, seja porque houve aquele tradicional jogo do leve e traz, ou de distorcer as coisas, ou de tentar fazer ver que o fato de o Kiko Miziara ser ele próprio estava incomodando não sei quem, e que era melhor, então, tentar puni-lo, mas não tinha ninguém que tivesse caixa para me punir, tivesse peito para me encarar. Aí foram e tentaram me ferir, exonerando, demitindo a minha mulher. Perfeito, faz parte do interesse, faz parte da atividade política, embora não muito nobre, nem muito decente, mas faz parte. O que incomodou, na época, foi o fato dele ter ligado na minha casa, num sábado de manhã, e convocado minha mulher para estar presente no seu gabinete às 10 horas da manhã da terça-feira seguinte. Ela esteve lá na terça-feira, às 10 horas da manhã, e 5 para meio-dia, o seu secretário de gabinete veio dizer a ela que ele não poderia recebê-la, que ele estava nervoso, e coisas bobas, tolas assim, mas dizendo a ela que provavelmente ela iria ser exonerada. Ela veio e me contou isso, e me incomodou demais da conta, o fato desse jogo de usar pessoas para tentar ferir outras pessoas. Isso, acima de tudo, eu disse na época, disse agora e disse para ele ali dentro que não é papel de homem. Homem aguenta pressão, enfrenta as coisas, ele se sustenta pelo que ele é. Ele não fez o papel de homem, ele se curvou a pressões, e foi essa a declaração do seu secretário, ele não aguentou pressões, e tomou a atitude de exonerá-la, e tudo bem. Graças a Deus, eu achei que foi muito bom. Ela havia já programado a sua demissão, o seu pedido de demissão, e ele se antecipou e exonerou-a com afastamento médico. Tudo bem, nem vou entrar em aspectos da legalidade, porque isso para mim foi um alívio, porque de forma nenhuma eu queria ficar devendo nada a ninguém, muito menos a esse cidadão prefeito atual. De jeito nenhum. E isso era assunto encerrado para mim, senhor presidente e senhores vereadores, até que a semana passada ela encontrou com algumas pessoas funcionárias de unidades básicas. E essas pessoas de unidades básicas diferentes disseram, eram 2 unidades básicas, pessoas que trabalham em 2 unidades básicas diferentes, se encontraram com ela e disseram, em tom de brincadeira, você nos abandonou. Ela disse, não abandonei ninguém, eu fui exonerada.
Não, você não foi exonerada. Nós soubemos que você pediu demissão porque você foi nomeada para um cargo mais importante, justo na Câmara Municipal. Isso incomoda. A maldade gratuita, a parte de inveja, de calúnia, ou de mais baixo, eu não posso falar aqui o que eu realmente penso, de pessoas que se dão a esse tipo de desserviço, de desumanidade, de falta de respeito, de falta de escrúpulo, que eu não sei de onde nasceu. Mas, como eu disse aqui uma vez, relativo a uma outra situação, foi do mesmo ventre podre, corrompido, corrupto, safado, que eu não quero nunca ter contato por perto. Mas foi uma mentira deslavada dessa forma. Porque a minha mulher não é funcionária da Câmara e está aí, para mostrar para quem quiser, livre para quem chegar aqui e perguntar. Nem nunca foi, nem mesmo quando eu fui presidente dessa casa. E fui presidente dessa casa por 2 anos, nos anos de 97 e 98. Fui presidente da casa. Ela me ajudou em muitas coisas aqui nos serviços de auxílio social, fez várias campanhas, mas a única coisa que ela fez foi perder tempo e dinheiro. Nunca recebeu. E eu não admito, de forma alguma, que mentiras desse tipo sejam levadas a termo para não sei o quê. Não sei quem é o safado, descarado, sem vergonha, desqualificado. Não sei, eu sei que nasceu de um ventre podre, que trouxe essas mentiras a termo, que trouxe essas mentiras, primeiro, para tentar denegrir a minha imagem. Volto a falar aqui, ninguém que tenha peito de chegar na minha frente e falar. Segundo, porque eu é que sou o vereador. Segundo, me afetando uma figura que é importantíssima para mim, a minha mulher. Como é importantíssima para mim, a minha filha. Como são importantes para mim, meus parentes, meus familiares, meus amigos. Como é importante para mim até o trabalho dentro dessa casa, meu e dos senhores. Como é importante para mim que a minha cidade respire decência, que a minha cidade respire evolução, que a minha cidade respire progresso. É o que me importa. É o que importa no trabalho que a gente faz aqui, que a cidade se desenvolva e haja um clima de decência, de respeito, de harmonia, de dignidade, de ética, coisa que, infelizmente, está sendo lavada, jogada numa enxurrada qualquer, dentro da nossa cidade, e não é um procedimento atual. Eu acho que há muito tempo, pessoas que deveriam ser exemplos de grandeza e de dignidade, de responsabilidade, exemplos a virem a ser imitados, são as pessoas que hoje se enlameiam por tão pouco. E quem continua pagando o pato de tudo isso é a nossa cidade, que não se desenvolve. E aí volta a mesma história da briga, que eu já falei 10 vezes, vou falar 100 vezes e não vai mudar. E ainda mais agora, se aproximando de um processo eleitoral, em que as pessoas vão estar engajadas em tentar difamar umas às outras, e eu espero que isso não aconteça conosco também, no sentido de ganhar uns míseros votos, como se isso depois trouxesse a tranquilidade da eleição. Quem se elege dessa forma é podre, corrupto, e qualquer assento que sentar vai desmerecer aquele assento. E há que se lembrar que esses assentos dessa casa já tiveram muitas e muitas e muitas pessoas da mais alta dignidade, da mais alta decência. Deveria ser exemplo para nós. No entanto, esse joguinho podre, safado, corrupto, mentiroso, começou a ganhar campo de novo. Campo e corpo. De ser importante tentar se fazer com que as pessoas acreditem em verdades que querem que façam, que sejam a verdade. E nós temos visto aqui que cada vez mais as tais verdades tendenciosas e interesseiras estão ganhando dimensão e campo cada vez maior, senhor presidente. Esse desabafo eu tinha que fazer, porque eu volto a falar desse ventre podre, dessa boca torta, que tenha pelo menos a coragem de vir me encarar, em qualquer circunstância, em qualquer dimensão, não sei nem quem é. Faço ideias e faço questão de tirar das minhas ideias quem eu penso que seja.
mas que tenha peito de vir falar comigo. Tenho endereço certo e sabido, tenho residência certa e sabida, local de trabalho, que venha falar comigo. Que tenha coragem de chegar e falar assim, fui eu que falei tal coisa e posso provar. Não vai provar nunca. Está aqui na casa, toda a escritura da casa é para ser provada, para ser escancarada às vistas de quem quiser. Mas que pare de ser à toa, de ser velhaco, de ser sub-humano, que pare de ser gentalha, que pare de ser coisa que não vale nem a pena irritar e incomodar as pessoas, mas a mim incomodou. E eu gostaria de, pelo menos uma única vez, ver a cara, ou as caras, de quem quer que seja, para dizer realmente o que eu não posso dizer aqui. E ver se o cara consegue se manter nas duas pernas dele. Muito obrigado. Com a palavra como líder do seu partido, o vereador não vai fazer uso, o vereador Sebastião. Então, dando continuidade à nossa sessão. Inversão? Vereador Paulo Henrique Corrêa, o projeto da PAI solicita a inversão preferencial para apreciarmos o projeto do convênio da Prefeitura com a PAI. Projeto número 80/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, dos Excepcionais, a PAI, para a prestação de serviços de assistência de saúde. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Paulo Henrique Corrêa solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 080/2008. Justificativa de voto do vereador Paulo Henrique Corrêa. Senhor presidente, senhores vereadores, até para dar uma explicação a respeito do projeto, esse projeto 80/2008 é um convênio Prefeitura-APAI, prestação de serviço de assistência à saúde. Atendimento a pessoas portadoras de deficiência que necessitam de reabilitação física ou estimulação neuropsicomotora para desenvolverem ao máximo suas potencialidades para as atividades diárias. Especialidades médicas a serem desenvolvidas nesse projeto aprovado. Odontologia, hoje a PAI conta com um dos melhores consultórios dentários do município de Barreiras, recursos que nós conseguimos para a PAI. Psicologia, fonoaudiologia, também lá hoje tem um laboratório de fono, foi conquista também recursos que a gente conseguiu para a PAI, fisioterapia, serviço social, terapia ocupacional. Assistência medicamentosa quando necessária. Esse convênio tem um valor anual estimado em R$1.135.000, sendo 94 mil mensais. A obrigação de pagamento é do Ministério da Saúde, e aí está a PAI recebendo esse benefício. Outras APAIs da região já conta com esse benefício. É um trabalho da diretoria, presidida pela Marli Leite, onde teve lideranças barretenses também na ajuda a estabelecer esse convênio. E quem ganha com isso são pessoas portadoras de deficiência. Então, está de parabéns à PAI, que está recebendo esse benefício, e parabéns à diretoria e todas aquelas pessoas que vão ser beneficiadas. Muito obrigado, senhor presidente.
Justificativa de voto do vereador Oswaldo Caio. Realmente é um projeto de uma importância imensurável. Nós estivemos num evento onde estava a presidente da APAI, a Marli, que foi uma grande vereadora nesta casa, com grande serviço prestado à comunidade barretense em todos os segmentos, principalmente na filantropia, e ela estava preocupada em relação a esse projeto, e eu a tranquilizei, dizendo que é um projeto que não tem a mínima polêmica, é um projeto que seria, com certeza, aprovado pela unanimidade da Casa. A APAI está prestando um serviço maravilhoso a todos os portadores de deficiência, e essa verba, Cláudio, irá auxiliar a aumentar ainda mais a capacidade física e a capacidade humana de recursos humanos na prestação desse serviço, de tal maneira que irá atender a um número ainda maior de pessoas portadoras de deficiência. Então, Marli, está aprovado. Falei para você ficar tranquila, que essa Câmara é uma Câmara que pensa muito na qualidade de vida do barretense. Justificativa de voto do vereador Claudionor Riz. Senhor presidente, pessoal que nos assiste através da TV Barretos, demais vereadores, público da galeria. Muito bem colocadas as palavras do nobre vereador Dr. Oswaldo Caio e também do seu antecessor, Paulo Correia, porque a APAI configura-se hoje em Barretos uma das instituições mais nobres, oferecendo um trabalho que vem trazer às famílias desses alunos que traz problemas ali tratados, engrandecendo a assistência social no nosso município. Pensando também na APAI, nós fizemos a indicação e tivemos a felicidade de ser atendidos com a construção da Via dos Coqueiros, via que trará um benefício muito grande para as pessoas que transitam em direção à APAI ou buscam alcançar aquele local, vindo dos demais locais mais distantes da cidade de Barretos. Portanto, a APAI hoje dignifica o município, engrandece todas as administrações que com ela colaboraram, e principalmente esta, fazendo com que a gente fique muito contente. Está de parabéns o povo de Barretos, por contar com a APAI tão organizada como é em Barretos, também estendo as minhas felicitações à direção da APAI atual. Obrigado. Justificativa de voto do vereador Kiko Miziara. Obrigado, senhor presidente. É lógico que ninguém votaria contra um projeto dessa envergadura e os benefícios que ele alcança. No entanto, e faço aqui isso de público, porque eu não quis ocupar a tribuna para falar sobre isso, mas vou falar aqui em justificativa de voto, que nós sabemos que a APAI, como outras instituições assistenciais, recebem verbas, às vezes, em período muito além daquele programado no repasse. Nós sabemos disso, a APAI, através de informações que eu obtenho, que eu não vou citar fontes nenhuma, porque eu não quero expor ninguém à situação, mas que existem, ela não recebe sistemática e regularmente, como está sendo previsto nos contratos dela com a administração e com o governo do Estado, no dia que teria que receber. E há pouco tempo, eu fiz um requerimento perguntando por que os ônibus passam na APAI para recolher as crianças e levá-las a seus domicílios, e a resposta está aqui na casa, no requerimento em que foi formulado isso, de que o ônibus passava naquele horário porque teria que levar crianças para a zona rural, e por isso passavam mais cedo, em prejuízo daquelas crianças que ainda poderiam estar continuando em aula e que teriam que sair mais cedo para poderem ser levadas às suas casas.
Então, a APAI está sendo bem tratada hoje através desse convênio, mas não significa que ela tenha sido e seja e continue sendo bem tratada pela administração em outras circunstâncias. Eu espero que isso sirva para que seja reformada, reformulada, repensada a atitude com relação a outras expectativas que a APAI tem. Se ela tiver, se isso já não existir mais, maravilha. Mas até o requerimento meu é questão de 15, 20 dias atrás, e a resposta que eu recebi foi exatamente essa, e sei, como volto a frisar, sem querer informar a fonte, a não ser que ela me ligue aqui e me autorize a dizer, não, quem disse fui eu, aí eu passo para vocês, senhores vereadores, para os senhores vereadores. Se não, fica aqui pelo menos o alerta que nós sabemos disso e qualquer um dos senhores pode perfeitamente ir na PAI e conferir se isso é fato ou não. De qualquer forma, o projeto em si ajuda e muito. E muito. Seria até melhor que a prefeitura pudesse até sublocar seus funcionários para a entidade. A prefeitura tem muitos, paga até 7.200 para alguns, poderia chegar por médicos, psicólogos, enfermeiros, à disposição da PAI. Não precisaria de tantos convênios assim, não. Mas o principal é que ela continue mantendo, como nesse projeto, a atenção que a PAI merece, como as outras instituições. Obrigado. Justificativa de voto, vereador Euripinho. Senhor presidente, eu fico bem à vontade quando eu chegar a essa casa, projetos relacionados a esses convênios de grande importância, porque nós sabemos, só a família que tem um excepcional dentro do seu lar sabe muito bem o quanto que isso significa em termos de trabalho para poder recuperá-lo e trazer ele para a sociedade. Digo isso em relação à fisioterapia, digo isso em relação a remédio, digo isso em relação a tudo. Então, as poucas coisas que a gente faz aqui na casa, que seria a aprovação desse projeto, dessa verba muito importante aqui, a gente parabeniza a Marli e toda a sua equipe pelo trabalho, que nós sabemos realmente que é feito naquele local, trabalhos sociais muito importantes, para poder dar um pouco de vida, dar um pouco de autoestima para aqueles pacientes que tanto necessitam. Então, eu quero dizer, senhor presidente, que eu tenho certeza que essa ajuda vem em boa hora. E essa verba vai ser utilizada para dignificar cada vez mais os projetos pertinentes. E aqui eu estou justificando meu voto, senhor presidente, dizendo que votei favoravelmente porque acredito na administração atual e acredito também esse repasse vem em boa hora para atender as famílias daquelas pessoas, dos pacientes da APAI. Muito obrigado, presidente. O vereador Cláudio Honor Risse solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. O Paulo pediu? O vereador Paulo Corrêa. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Em discussão, projeto de lei número 79/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a abrir por decreto crédito adicional especial no valor de R$ 493.100. Ministério da Ação Social, se não me engano. Eu sei. Está aqui. Esse crédito, esse convênio, acolhe recursos do Ministério das Cidades e destina-se à execução de ações relativas ao programa FNHIS, ou seja, o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Deve ser para a construção de mais casas ou a pavimentação daquelas casas que vão ser construídas no bairro Dom Bosco.
As comissões permanentes exagaram pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. É regimental, está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto número 79/2008. Projeto de lei número 81/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo a repassar, a título de subvenção, à Fundação Pio XII, a importância mensal de R$10.000, durante período que especifica e dá outras providências. Durante o período de... Durante um período de 6 meses, perfazendo um total de R$60.000, sendo compreendido entre os meses de julho a dezembro. As comissões permanentes exagaram pareceres pela tramitação. O vereador Paulo Corrêa solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Paulo Corrêa solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto número 81/2008. Projeto de lei complementar número 02/2008, de autoria do senhor prefeito municipal. Está no complemento, Marcelo? Está na ordem do dia? Porque aqui o meu entra no laptop, aqui entra o 3/2008. Então, vamos por aqui. Projeto de lei complementar número 2/2008, de autoria do senhor prefeito municipal. Altera e inclui os dispositivos na lei complementar número 68, de 3 de julho de 2006. As comissões permanentes exagaram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Cael solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de lei complementar. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em sua primeira discussão. O vereador Claudionor Risse, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita apreciação da matéria em segunda discussão na sessão de hoje. É regimental. Está em votação a dispensa da leitura dos pareceres. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa... Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar
Em segunda discussão, o vereador Cláudio Honor solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Vai muito rápido aqui, né, João? Dá uma engasgada de vez em quando. Projeto de Lei Complementar número 03/2008, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de multas e cancelar... Vou repetir. Que autoriza o Poder Executivo a conceder anistia de multas e cancelar juros moratórios dos débitos inscritos em dívida ativa até o exercício de 2006, ajuizados ou não, e dá outras providências. Com relação a esse projeto, surgiu uma dúvida, já existe um precedente aqui na região e, em virtude disso, para que não venha a ocorrer qualquer tipo de problema para as autoridades, seja executivo, seja o próprio legislativo, e também para a população de Barretos, para os contribuintes de Barretos, eu vou solicitar vistas, um pedido de vistas desse projeto, e pela sua importância e pelo seu alcance, havendo uma definição clara com relação se isso é isenção de receita ou não, após um estudo mais apurado disso, nós haveremos de convocar uma sessão extraordinária, mesmo que seja apenas para apreciar esse projeto. Está ok? Solicito, então, dos senhores vereadores, que seja concedido esse pedido de vista. Vereador Kiko Miziaga. Senhor presidente, é uma questão extremamente delicada essa. E nós sabemos que leis, acima de tudo, como dizia nosso querido ex-vereador Melick Zaiden Gerais, lei é para ser interpretada. Quer dizer, ela não traz dentro do seu próprio bojo a regra absoluta das leis da física, da matemática, da química. Então, nós não podemos, de forma alguma, correr o risco de que alguém interprete que a nossa atitude, que seja voltada para aquilo que é de interesse da população, possa ser vista como uma infringência às leis, principalmente essa lei, né, no seu parágrafo 10, essa lei 9.504. Por isso, senhor presidente, eu acho que nós não podemos nos precipitar, e tem uma coisa muitíssimo simples que a gente pode fazer. Votarmos essa lei, aprovarmos sem qualquer discussão depois das eleições. Pronto. Ninguém tira proveito político disso, ninguém perde pontos com isso, e a população há de ficar ciente de que nós votaremos na primeira sessão ordinária após eleições. Aí, nós já não estamos mais correndo o risco de infringirmos a lei, como ela diz no seu parágrafo 10 do artigo 73. Que nós não corremos isso, porque já não é mais ano eleitoral, já acabou a eleição, ninguém vai tirar proveito político por isso. Então, contrapondo o seu pedido de vista até que haja uma visão mais clara das coisas, eu quero antecipar a Vossa Excelência que eu não vou me sentir nem um pouquinho à vontade de votar favoravelmente a um projeto que possa resultar em prejuízo meu ou de qualquer outro vereador, em síntese dessa casa. Por isso, seria muito melhor para todos nós que nós, desde já, nos prontifiquemos a votar favoravelmente ao projeto, como com certeza faremos. Mas depois das eleições, quando já não há mais o risco das interpretações de lei que possam resultar em punição a qualquer um de nós. Obrigado. Justificativa de voto? Não votamos ainda. Mas com a palavra o vereador João Minaré. Senhor presidente, eu queria dizer a Vossa Excelência e a toda a população
está nos assistindo através da TV Barretos, que tem muita gente esperando a aprovação desse projeto. Agora, veja bem, eu sei, mas o povo já está esperando a partir de hoje esse projeto ser aprovado. Então, se a casa tem um jurídico, que é um jurídico competente, eu acho que Vossa Excelência poderia dar uma consultada ao jurídico e, dentro daquilo que Vossa Excelência disse, marca uma extraordinária, se não tiver impedimento nenhum, né, se o jurídico achar que não tem impedimento nenhum, Vossa Excelência vai marcar a sessão extraordinária, e nós vamos votar, mesmo porque é um projeto que vai beneficiar muita gente, pessoas que realmente estão esperando e, às vezes, necessitando desse projeto, que é um projeto que vai beneficiar muito a população, que é um projeto que vai dar a isenção da multa e do juro. Vereador Euripim. Senhor presidente, eu quero dizer que fui autor de um requerimento solicitando que o prefeito mandasse esse projeto para casa a pedido da população. Muitos munícipes procurou, aguardando a oportunidade de poder estar pagando seus débitos, uma vez que nós sabemos que muitos não têm condições de pagar os seus débitos com relação ao atual momento. Nós sabemos, senhor presidente, que na festa do peão é um momento oportuno onde muitos fazem realmente os seus bicos para poder ganhar um extra, para poder estar pagando o seu IPTU. Nós sabemos, senhor presidente, que na casa temos o jurídico e sabemos também que a prefeitura, antes de mandar esse projeto para casa, doutor Kiko, ela foi questionada pelo seu jurídico para saber da legalidade ou não. Eu entendo que esse procedimento é um procedimento que já vem acontecendo. Não é um procedimento novo, não é uma atitude política, é um projeto que todo ano vem à casa. Então, eu acredito que não havendo renúncia de receita, não havendo nada que comprometa o legislativo, ou o executivo, eu entendo que esse projeto seja legal, eu estou bem à vontade para votar. Por quê? Foi feito questionamento jurídico com o da Câmara, foi feito questionamento jurídico também com o departamento da Prefeitura. E eu acredito que a população, como foi dito, está aguardando. Eu falo por mim, que eu sou muito procurado, estão aguardando com muita ansiedade a aprovação desse projeto para poder estar resolvendo situações que, digo, com relação à casa, com relação a escrituras que tem que passar, com relação a quitar débitos, porque está pendente. E, realmente, com juro e multa, esses valores aumentam muito, senhor presidente. E há necessidade que nós possamos estar aprovando esse projeto. Eu entendo que no sentido do cuidado, por ser um ano político, entendo todo esse trâmite, todo esse trabalho. Mas eu, na minha concepção, como representante do povo, eu quero dizer que não é um procedimento novo. Todo ano é mandado para casa projeto para anistia de juro e multa. Então, eu entendo que não teria problema. Mas a gente respeita a maioria. Eu quero dizer que, uma vez o projeto ser colocado em pauta, vou votar favoravelmente. Agora, quanto à decisão dos meus colegas, eu tenho que respeitar, porque nós entendemos que a população, Cláudio Honor, nos aguarda para poder estar resolvendo situações pendentes com relação à dívida ativa. E até fiz uma emenda, senhor presidente, quero antecipar, pedindo que fosse de 2007 para trás. Existem muitos munícipes que têm débito em 2007. Então, eu acredito que a gente está surpreso com a decisão tomada, mas respeitamos que uma semana talvez não vai prejudicar em nada, o importante é nós estarmos convictos e votar de uma forma segura, né? E isso aí é o importante que nós queremos, mas espero que esse projeto seja aprovado. Pela ordem, Vereador Kiko Mizar. O vereador Euripino está correto quando ele diz que todo ano acontece isso. Só que ele falou pela metade. Está correto isso, mas no fim do ano, vereador Euripino. Sempre foi no fim do ano. Pois é, mas a nossa preocupação não é exatamente essa. Eu quero deixar uma coisa muito clara, porque, como eu disse antes, vou voltar a dizer agora, vou votar favoravelmente ao projeto. No entanto, o douto jurídico dessa casa omitiu
o parágrafo 10. Ele não colocou no parecer dele o parágrafo 10, que é exatamente o parágrafo que proíbe, em ano eleitoral, que se concedam benefícios, que se concedam isenções. Está na lei, não sou eu que estou falando nada disso. E no parecer do jurídico dessa casa, não sei se foi por omissão, por ignorância ou por tendenciosidade, o fato é que ele não cita isso aí, dentro do seu parecer. O advogado Ricardo, se ele tivesse citado, aí já estaria, pelo menos, livre de certas suspeitas. Livre de certas suspeitas. Agora a coisa ficou pior para mim, e eu gostaria que os senhores vereadores conferissem isso, porque ele não cita. E a lei... Está com você, André? Está com o senhor, senhor presidente. A lei, ela fala aí no artigo 10, grafado direitinho, que não está no parecer constante do jurídico na casa. Eu acho que isso é má fé. Eu acho que isso aí é tentar nos engabelar, dando um parecer favorável para que nós votemos a favor, e nesse aspecto, eu já vou adiantar a Vossa Excelência, eu não vou votar, não vou votar, posso ser expurgado pela população, mas eu não vou me expor a uma ilegalidade que está evidente, está patente isso. E isso daí, senhores vereadores, eu quero dizer que o peso de perder voto não me importa nem um pouquinho, o que me importa é perder uma situação de muito maior gravidade, que é perder a honra de podermos estar representando com dignidade o nosso cargo aqui na casa. E isso eu não faço, não. Se a lei me permite fazer a votação favorável, eu vou fazer. Se ela não me permite, está explícito que não, eu não vou votar favoravelmente a isso. E por isso, senhor presidente, eu volto a insistir no meu pedido. Não dá vista e que Vossa Excelência marque uma sessão extraordinária. Não faça isso. Eu assumo aqui, eu não vou votar a favor, porque eu não vou expor um trabalho já de quase 16 anos nessa casa à sujeição de um processo, de alguma coisa que implique na minha ciência de saber que está errado e votar a favor. Não faço isso, não. Então, eu gostaria que nós parássemos para discutir e fizéssemos esse procedimento depois da eleição. Acabou a eleição, já sabemos quem é o outro prefeito, quem são os vereadores, não há mais nenhuma intenção política nas coisas. Pronto, está resolvido o problema. Fora isso, vai ter que chegar um outro parecer de um outro jurídico, que esse não me interessa, porque eu acho que esse jurídico agiu de má fé, não acho que ele tenha agido de boa fé, porque senão ele teria citado o parágrafo 10, e o dele não me interessa. O parecer dele, não. Se Vossa Excelência quiser consultar um outro jurídico, e até autorizo Vossa Excelência como parte, se Vossa Excelência resolver gastar para pedir para um outro jurídico dar o parecer. Mas esse jurídico da Prefeitura, esse jurídico da Câmara, eu não aceito como autênticos para representar aquilo que é a minha questão e meu anseio. Obrigado. Vereador Kiko, não posso concordar com o senhor com relação ao jurídico. Eu tenho uma opinião completamente contrária, porém, não me sinto à vontade para definir esse projeto hoje. Portanto, eu vou insistir no meu pedido de vistas. Também não acho justo que, se houver a possibilidade de que esse projeto seja votado ainda esse mês, mantendo as mesmas regras desse projeto que começa a valer a partir de 1º de julho, convocaria uma sessão extraordinária ainda essa semana para apreciar esse projeto aí, eu acho que com muito mais segurança e com muito mais subsídio. Mantenho o meu pedido de vistas. Em votação, meu pedido de vistas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o pedido de vistas. Meu senhor, por favor, eu solicito às pessoas presentes no plenário da nossa casa que não se manifestem, por favor. O regimento interno impede tal atitude. Projeto de decreto legislativo. Por favor. Projeto de decreto legislativo número 10/2008.
de autoria do vereador Sebastião Rodrigues Oliveira, o Mandioquinha, que concede o título de cidadão honorário de Barretos ao senhor Palmiro Menucci, digníssimo presidente do Centro Professorado Paulista, né, vereador Mandioquinha? As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. A dispensa da leitura dos pareceres. Está em primeira discussão o projeto de decreto legislativo. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em primeira discussão. O vereador Paulo Henrique Corrêa, com fundamento no parágrafo 6º do artigo 119 do Regimento Interno, solicita a apreciação da matéria em segunda discussão na noite de hoje. Está em segunda discussão. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de decreto legislativo em segunda discussão. O vereador João Alberto Minaré solicita a apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final. Projetos... Oi. Nós temos aqui 4 projetos que chegaram a essa casa, um de elaboração dessa casa, 2 de elaboração dessa casa e 2 que chegaram a essa casa no dia de hoje e que eu gostaria de solicitar ao plenário a autorização para que pudessem ser votados ainda na noite de hoje, conforme nós combinamos na nossa reunião acontecida anteriormente. Então, eu vou oficializar solicitação de inclusão na pauta do projeto de lei número 082/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei número 084/2008, de autoria do senhor prefeito municipal, projeto de lei número 86/2008, de autoria dessa presidência, e o projeto de lei número 87/2008, de autoria dessa presidência e da mesa da casa. Os favoráveis à inclusão na pauta na noite de hoje permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a inclusão na pauta. Cadê aqui, Ney? Está em discussão o projeto de lei número 82/2008, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com Barretos Esporte Clube. As comissões permanentes elaboraram pareceres favoráveis pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador João Minaré solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei. Em discussão, projeto de lei número 084/2008, de autoria do senhor prefeito municipal,
autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Associação Comercial e Industrial de Barretos, objetivando a implantação de sistema de segurança eletrônico. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Euripinho solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Claudionor Risso solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto. Projeto de lei número 86/2008, de autoria da mesa dessa casa, fixa o subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal para a legislatura 2009-2012 e dá providências correlatas. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador Mandioquinha solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Mandioquinha solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de lei número 86/2008. Projeto de lei número 087/2008, de autoria da mesa da casa, fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo do município de Barretos para a legislatura 2009 a 2012 e dá providências correlatas. As comissões permanentes exararam pareceres pela tramitação. O vereador João Minaré solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão o projeto de lei. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei em discussão única. O vereador Euripinho solicita apreciação da redação final na noite de hoje. Está em votação a redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada por unanimidade a redação final do projeto de lei. Os requerimentos constantes da ordem do dia, como costumeiramente fazemos, nós separamos por vereadores. Portanto, os primeiros requerimentos da noite de hoje são de autoria do vereador Paulo Henrique Correia, que vai discutir sobre os requerimentos 679/2008, 701, 702, 703 e 704/2008. Estava com vistas ao vereador Sebastião Rodrigues Oliveira Mandioquinha, que manifestou pela tramitação, senhor presidente. Pela normal tramitação. Está em discussão com o autor do projeto. Vereador Sebastião, eu solicitaria a vossa ajuda mais uma vez, por favor. Nobre vice-presidente da casa.
Senhor presidente Sebastião Rodrigues de Oliveira, em exercício, senhores vereadores, pessoas que nos honram na galeria, nossa boa noite, pessoas que ainda acompanham pela TV Barretos, nossa boa noite também. O requerimento 679/2008, reforma na Escola Municipal Dr. João Ferreira Lopes, lá no bairro Rios. Há um tempo atrás, é um estabelecimento de ensino que vem sobressaindo na avaliação do MEC. A direção dessa escola quer cada vez mais melhorar a qualidade de ensino, e é um destaque mesmo. Dia 7 de abril foi aprovado um requerimento feito por mim, que ele foi de número 337/2008, que a gente solicitava ao prefeito municipal a previsão para a obra de construção, ampliação, reforma da escola municipal, para fazer as adequações. Pode passar. Pode passar. Neste projeto consta a ampliação da sala dos professores, biblioteca, arquivo, secretaria, sala de informática, de leitura, de apoio e de direção. Lá a escola, o diretor é o nosso amigo Adilson Ventura. As obras estão em andamento, então foi um requerimento, a gente faz vários requerimentos na Câmara Municipal, muita gente fala, ó, está com falta ainda de alguns projetos, mas os requerimentos são importantes também, muitos deles são atendidos pelo prefeito. E a gente pôde verificar lá que as obras estão em andamento, com a reforma, a construção e a ampliação da escola. Pode passar. Pode passar. Aí está, pode passar uma foto da entrada da escola, e aí está comprovado a reforma que foi solicitada pela direção, pelos professores, alunos, aonde o objetivo é cada vez mais melhorar a qualidade de ensino, dando condições físicas. Até pouco tempo atrás, o nosso diretor lá, Adilson, ele pôde conquistar para ele aquele espaço físico da unidade do Nilza Soares Diniz, aonde vai cada vez mais proporcionar qualidade de ensino. E agora a gente está perguntando qual é a previsão do término, do andamento da reforma. Antes de entrar no requerimento 702, tem um requerimento 701, que a gente não apresentou no Data Show, mas refere-se oficiar ao senhor prefeito municipal solicitando informar se é possível a implantação do programa de internação domiciliar em nossa cidade. Essa internação domiciliar é um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde, que tem o objetivo proporcionar atendimento humanizado que melhore a recuperação, que a pessoa não precisa ficar internada, permitindo maior autonomia aos pacientes e às famílias durante o tratamento. Com isso, a expectativa é permitir a otimização na utilização dos leitos hospitalares e reduzir o risco de intercorrência e infecções de pacientes em longas internações, até com cuidados de média complexidade. A gente teve até por uma situação dessa, que a gente perdeu, eu perdi meu tio, que ele ficou praticamente quase 42 dias internado. Considerando que esse programa funcionará com atendimento no lar realizado por equipes de profissionais de saúde, formados por um médico, um enfermeiro e um auxiliar ou técnico de enfermagem, que farão visitas periódicas aos pacientes em suas casas, suas residências. Cada equipe pode acompanhar até 30 pacientes por mês. A periodicidade das visitas dependerá do quadro clínico da pessoa assistida. Então, isso aí é um programa desenvolvido pelo Ministério da Saúde, eu acho que é de fundamental importância. Cidades como São José do Rio Preto, Icem, Londrina, só para citar exemplos, já desenvolve essa internação domiciliar. Nós temos aqui em Barretos o SAMU e o Programa de Saúde da Família, que é um complemento dos atendimentos à saúde da população. O Programa de Saúde da Família, que faz um trabalho muito importante
na prevenção de doenças. O requerimento 702/2008 foi de minha autoria também, um requerimento que eu questionei a Caixa, questionei a Prefeitura, qual que era a dívida da Caixa Econômica Federal perante os tributos municipais. Estava naquela época de despejos pela falta de pagamento, e a gente conseguiu. Pode passar. Pode passar o slide. E naquela oportunidade nós conseguimos fazer com que a Caixa fizesse dação em pagamento. O que é isso? Ela tem uma dívida e ela oferece os imóveis avaliados em troca dessa dívida. Isso que aconteceu. A administração recebeu 21 imóveis da Caixa Econômica Federal. Pessoas que estavam praticamente em situação difícil, que estavam na fase de leilão e não tinha mais condições de estar negociando com a Caixa Econômica Federal. Eu sei que foram inúmeras residências, mas 21 casas foi um trabalho meu e dessa Câmara Municipal, aonde o prefeito recebeu. Pode passar. Então, agora nós queremos informações, porque após a aprovação da lei, o recebimento dos imóveis, nós não tivemos informações dos seus destinos. Pode passar. Então, nós estamos aí querendo saber qual a situação dos 21 imóveis recebidos pela administração da Caixa Econômica Federal. O que será feito, o que será ou foi feito de tais imóveis? E seus ocupantes. Então, a gente está... Porque essas famílias que estavam lá estão apreensivas para querer resolver essa situação. Porque o mais difícil aconteceu na época, a gente tirar ela da linha de despejo. Eram 21 famílias. Pode passar. O requerimento 703/2008 refere-se ao transporte de estudantes para cidades como Franca, Bebedouro, Ribeirão. O que pessoas me procuraram com referência à majoração dos valores do transporte coletivo. Então, nós estamos questionando ao município para saber do município o que na verdade está acontecendo, porque praticamente dobrou o valor que a parte do estudante, embora a prefeitura estabelece 50%, agora ficou a parte do estudante também acrescida um valor maior. Então, nós queremos saber do executivo o que está acontecendo, o contrato com a empresa que transporta, para que a gente possa estar aí dando informações aos nossos estudantes. Pode passar. O requerimento 704/2008. Esse aí acho que todos os colegas aqui devem receber algum tipo de reivindicação. Trata-se da linha Barretos-São José do Rio Preto, efetuado pela empresa Itamaraty. Na verdade, é uma linha suburbana, a passar do ônibus circular está com um valor menor, com certeza. Embora tenha alcançado a satisfação dos clientes pelo preço da passagem, muitas pessoas estão reclamando do transporte de malas e objetos de grande volume, porque não tem o bagageiro. E esse ônibus de viagem é muito inferior aos outros, ou seja, é uma linha circular mesmo, tirando dos passageiros conforto, segurança e comodidade. Aí está algumas fotos que nós tiramos no local, não tem bagageiro, essas malas, elas ficam junto com o passageiro, e eu estou oficiando também a Artesp, que é a agência reguladora que fiscaliza os transportes suburbanos. Então, diante dessa situação, nós queremos saber da direção da rodoviária, também da Artesp, o que está acontecendo, para que as pessoas que utilizam desse itinerário, Barretos Rio Preto, possam estar com mais conforto fazendo as suas viagens. Era só, senhor presidente, os meus requerimentos. Mais para frente devemos ter mais alguns aí, que se der no horário da pauta da... Continua em discussão. 703. O Oswaldo Cael pediu para discutir hoje, Pinar. 701. Tá, 703 e o 701.
presidente, senhores vereadores, imprensa, telespectadores da TV Barretos, eu sei que nesse horário muitos estudantes chegam nas suas casas e é importante que a gente possa estar discutindo esse requerimento. Quero aqui aproveitar, mandar um abraço para o Jair, que está acompanhando nosso trabalho, Lambari, o Paulinho, e é muito importante que nós possamos estar falando com a população através da TV Barretos, que eu quero aqui, em nome do Diamantino, parabenizar pelo bom trabalho que vem fazendo, o Décio com as suas transmissões, com o Rogério aí, Rogério, toda a sua esposa, porque é muito importante, essas imagens só chegam lá através do trabalho de uma equipe, e essa equipe está de parabéns. Senhor presidente, o requerimento 703 do nosso colega Paulo Correia fala em transporte de alunos universitários. Eu, nessa casa, desde de vereador, eu tenho buscado alguma solução para resolver o problema do transporte universitário. Fui procurado por muitos pais e alunos que têm constantemente reclamado realmente do transporte e reclamado também dos valores pagos. Nós sabemos, senhor presidente, que para um aluno sair da nossa cidade para estudar fora, pesa muito, porque lá fora nós não ganhamos, esses alunos não ganham nada de ninguém. As faculdades realmente não dão condições para que eles possam amenizar esse custo. E eu tenho feito um trabalho, sim, junto à Secretaria da Educação, tenho buscado solução para esse problema, tenho dado alguma opção que eu acho que seria, junto às faculdades, doutor Cael, convênios para que nossos alunos que saem da nossa cidade, seja em quantidade que for, que esteja estudando em qualquer faculdade fora da nossa cidade, que essas faculdades dê condições para nós, que nós estamos levando aluno fora. Barretos, o município e a administração já paga 50%, que é que a lei permite. Então não está tendo como conseguir mais ajuda além dos 50%. E às vezes, quando chega em determinado momento, quando os alunos começam a sair, a deixar as faculdades devido às condições financeiras, sobrecarrega aqueles que ficam, porque a quantidade aumenta, o custo aumenta para cada aluno. E esse é o grande problema. Recentemente, nós resolvemos problemas aí na Rio Grande, onde foi colocada uma van para poder resolver a situação, porque o ônibus estava ficando caro, fora da realidade, porque o número de vagas pelo número de gente existente, de alunos, não era compatível. Então, é uma briga constante. Nós temos aí uma relação muito grande de alunos que estudam fora da nossa cidade. Bebedouro é uma quantidade muito grande de ônibus que se dirige até lá através da empresa Bom Tour. E nós, através de Franca e Jabuticabal, conseguimos um convênio. Algumas cidades já avançou. E é um trabalho que tem que ser feito com bastante carinho, e eu peço aqui o apelo do prefeito municipal, da secretária de Educação, Amara, para que nós chegamos nessas cidades, nessas faculdades, e colocamos as condições de nossos alunos, defensores que somos do povo, que se possa dar o mínimo de desconto que for, 10% ou 20% ou 15%, esse desconto tem certeza que vai ser utilizado para poder amenizar o custo que eles têm com relação ao transporte. Essa é a minha ideia, essa é a minha luta, essa é a minha batalha, e eu espero conseguir, juntamente com todo esse trabalho que eu iniciei, poder dar um resultado para os alunos universitários. Sou professor, sei a dificuldade dos alunos, atendo pais de alunos em desespero. Nós sabemos que, às vezes, os estágios que esses alunos buscam através da prefeitura, ou através do fórum, outras através do CIE, está sendo, talvez, a fuga, ou talvez a solução para amenizar um pouquinho o problema, porque o que se ganha é pouco. O estágio realmente não se paga aquilo que o aluno mereceria receber, né? E nós sabemos que esse valor pequeno que se recebe ajuda no transporte, ou às vezes até ajuda no pagamento da faculdade, onde os alunos em desespero têm buscado essa solução, porque emprego não está tendo, e a solução está sendo essa, onde muitos pais nos procuram. Quer uma parte? Obrigado pela parte, vereador Lipim. O objetivo do requerimento, eu sei que Vossa Excelência é um batalhador pela causa, mas o objetivo do requerimento,
porque como nós fomos procurados por vários pais, vários alunos, Vossa Excelência sabe responder o porquê dessa majoração? Parece que tem algumas situações que dobrou o valor cobrado pela empresa com relação aos alunos. Esse é o grande questionamento. Se isso está correto, se isto está em contrato, não é questão que a gente está solicitando